Vamos para a nossa aula número 63, dando sequência ao nosso trabalho de guarda-aranha. A gente está fazendo um estudo mais aprofundado da guarda-aranha, porque é uma guarda muito versátil, muito boa para trabalhar, para eliminar pressão, mas a gente precisa fazer algumas adaptações, entender as mecânicas dela, para saber a melhor maneira de utilizar. Então a gente viu a guarda-aranha tradicional, viu na sua origem a aplicação dela e começamos a ver outras soluções para o trabalho hoje em dia. Porque hoje em dia as pessoas tendem a passar a guarda mais alto, mais em pé, com mais movimentação, então a gente faz alguns ajustes. Na nossa última aula a gente trabalhou a guarda-aranha mista, trabalhando um lado perna estendida e o outro lado de laço, para quem gosta de trabalhar com duas pegadas de manga, fazer guarda com duas pegadas de manga e ainda assim ter um bom controle sobre o adversário. E a gente vai ver hoje uma outra variável de guarda-aranha mista, porém trabalhando com uma pegada de manga e uma pegada de calça. E essa pegada, essa variação de pegada cruzada, manga de um lado, calça do outro, ela é muito boa para fazer guarda, para dominar por cima e para iniciar um processo de passagem. Então a gente vai trazer um bloco completo desse tipo de pegada, observando hoje a parte de raspagem e logo lá na frente também o controle por cima e a passagem de guarda. Certo, pessoal? Então nós iniciamos a nossa aula com mobilidade articular, elevação de joelhos, trazendo sempre até a altura de quadril, calcanhar também sempre bem próximo ao quadril, trabalhando bem a articulação do pé, joelho, quadril. Pode fazer a movimentação também de rotação de quadril para ambos os lados, ombros para trás, para frente, rotacionando os braços, sempre com amplitude máxima e o pescoço também, né? Galera que gosta de trabalhar em formato de corrida, ou pode ser parado no lugar, parado não, no mesmo lugar, em formato de polichinelo também, a gente trabalha as articulações para a nossa aula. Depois vamos começar com o trabalho de levantada técnica, né? Então, trabalhar a levantada técnica pura lá da sua origem da defesa pessoal. Então eu deito amortecendo o impacto com ambas as mãos batendo no chão. Pessoal, um detalhe para essa batida, a gente vê muito comum a galera batendo aqui, ó. Né? Você deitado, você professor ou aluno que está fazendo, experimente bater no chão aqui, ó, numa angulação de 45 graus, depois bate bem aberto 90. Você já sente o tipo de batida diferente, o posicionamento do ombro, da escápula diferente. Toda vez que eu estou em 90 graus, muda o posicionamento da escápula. Então a batida aqui, ela é mais segura para amortecer o impacto, mais tranquila de eu executar, certo? Bati, amortecendo o impacto, já sentou, apoiando perna de um lado, mão do outro, projeta a perna à frente, empurrando o adversário, ganhando um espaço e recolhe passando rente ao chão. Um dos maiores erros na levantada técnica é o aluno recolher a perna trazendo o joelho para cima, fazendo isso, que trava o movimento. O joelho passa paralelo ao tatame, assim como o pé. E o principal movimento da levantada técnica é a rotação de quadril, ó, esse movimento aqui. Faço a meia-lua, pisei lá atrás e retomo a base de luta, certo? Trabalhar levantada técnica durante 1 minuto de execução livre e aí depois a gente vai trabalhar a levantada técnica já com o tipo de pegada que nós vamos utilizar hoje, porque a gente está fazendo levantada técnica apoiando uma das mãos no chão. E é como a gente treina, como a gente faz a movimentação técnica, né? Mas na hora da luta é comum eu estar fazendo pegada e se eu largar a pegada para eu apoiar a mão no chão, é comum meu adversário fugir, escapar de mim ou voltar em pé. Então muitas vezes eu tenho que manter a pegada e ao invés de eu apoiar a mão no chão, eu apoio o cotovelo, às vezes vou apoiar o ombro, às vezes vou apoiar a minha testa no chão, para eu fazer a levantada técnica, mas acostumar a não soltar a pegada, certo? E nós vamos fazer ambos as mesmas pegadas, cada um executando a levantada técnica uma vez alternando, tá? Por favor, Rodrigo. Então aqui, ó, o que a gente vai trabalhar hoje, pegada de manga de um lado e de calça do outro, travando aqui o meu adversário, né? Eu vou fazer uma movimentação qualquer, uma raspagenzinha aqui, batendo na perna do Rodrigo, botei ele pro chão. Pode ficar sentado, tá, Rodrigo? Botei ele pro chão, ó.
mantenho as pegadas, manga de um lado, perna do outro, e agora vou recolhendo minha perna lá atrás, ao invés de eu apoiar a mão no tatame, deixar a perna dele livre, aonde ele já faria a levantada técnica também, recuando a perna. Isso, pode voltar. Né? Ao invés de deixar a perna dele livre, eu mantenho a pegada. Aí eu recolho a minha perna lá embaixo, travando as pegadas dele, manga de um lado, calça do outro, e subo para controlar o aqui, certo? Aí ele faz a mesma coisa comigo, ó, pegada de manga de calça, me jogou pro chão. Ao invés de largar a pegada, não, ao invés de largar a pegada, mantém o apoio do cotovelo, recolhe a perna lá atrás e vem subindo, controlando aqui em cima. Aí eu já troco a pegada com ele, ó, já movimentei, fui lá, raspei, botei ele sentado, recolhi a perna lá atrás, subo e venho dominar ele aqui, certo? Sem desfazer pegada, mantendo a pegada. E aí trabalhando manga de um lado, perna do outro, faz um pouco com essa pegada, depois alterna e aí trabalha alternando os lados das pegadas. Certo, pessoal? Feito isso, nós vamos trabalhar a última movimentação do aquecimento, que é trazer o adversário para cima. O que a gente está fazendo? A gente viu a mobilidade articular, que é o que a gente sempre faz para iniciar o nosso trabalho, depois a levantada técnica, que é a base das principais raspagens, principalmente com esse tipo de pegada. Vimos ela com pegada, mantendo a pegada, aprendendo a subir. E agora a gente vai fazer uma movimentação de trazer o adversário para cima. Imagina que eu comecei a trabalhar com o meu adversário aqui de guarda-aranha e eu quero lá pegar a calça dele. Então, quando o Rodrigo está lutando longe de mim ali como ele está, é difícil de eu alcançar, não consigo chegar na pegada que eu quero e é mais fácil para ele desfazer a minha guarda-aranha, né? Então eu tenho que aprender a trazer ele para cima de mim. Quando ele está passivo, está tranquilo em cima, perdão, pessoal. Quando ele está passivo aqui em cima, está tranquilo, muitas vezes eu consigo trazer ele só estendendo as minhas pernas. Trouxe ele aqui para cima, aonde eu já faria a pegada de calça e aí já poderia trabalhar com ele a partir daqui, certo? Agora, se o Rodrigo está mais forte, mais pesado lá atrás, é difícil eu trazer ele para cima só na força do abdômen e das pegadas aqui. Então, o que eu faço? Mantenho estendido um lado de guarda-aranha, quebro a pegada do outro e piso lá no tatame. Agora eu uso essa minha pisada no tatame, ativando o meu quadril para eu transferir força para essa perna. Então eu piso, ativando o meu quadril e trago ele para cima com essa pegada aqui, aonde eu chegaria na pegada de calça, tá? Vamos lá de novo, Rodrigo, por favor. Então vamos lá. Aqui, estendi a perna, estourei a pegada, trago ele para cima. E aí faço a pegada de calça, já venho botar a guarda X aqui. Daqui eu vou desequilibrando o meu adversário, rodando lá na frente, raspando, ó. E eu já mantenho ambas as pegadas, manga de um lado, calça do outro e venho fazer a levantada técnica, certo? Aqui, vamos lá, Rodrigo. Mesma coisa agora, pode deitar, o Rodrigo vai fazer em mim, mesma movimentação, tá? Então, tá de guarda-aranha e eu fazendo, me afastando dele. Ele mantém uma perna estendida, a outra pisa no tatame, ó, me trouxe para cima, faz pegada de calça, tá? E não larga a pegada, isso. Botou a X, agora me trouxe para cima dele, vai jogar lá pro chão, ó. Aí, parou só um pouquinho, Rodrigo. Olha só, pegada, calça de um lado, manga do outro. Como é que é a levantada técnica? Apoiar a mão no chão. Então, se o Rodrigo solta a pegada dele para apoiar a mão no chão, eu também vou fazer. E aí vou começar a voltar em pé. Como ele mantém a pegada, ele começa a subir, ó, e eu não consigo recolher essa mão para colocar no chão. E aí ele consegue terminar a movimentação. Agora, isso é só um exercício para a gente aprender a trazer o colega para cima e ganhar a calça dele. Mas a gente já está vendo que a subida é a mesma coisa que nós vamos trabalhar hoje. Uma maneira de eu subir, controlando as pegadas, para que eu consiga ficar bem em cima e não deixe o meu adversário subir. E quantas vezes nossos alunos, né, ou a gente, faz a raspagem, fez lá um movimento lindo, na hora de subir soltou a pegada e aí sobe, o adversário sobe junto. E a gente perde a raspagem. Então, desse jeito,
a gente consegue executar a movimentação e manter o controle sobre o adversário, mantendo as pegadas. Então, mobilidade articular, levantada técnica sozinho, depois levantada técnica em dupla, mantendo as pegadas e, por fim, guarda-aranha, trazendo o adversário para cima, para eu alcançar a perna dele, fazendo guarda-X, raspando e subindo, mantendo as pegadas. 3 minutos de execução desse último movimento, 3 minutos de execução da levantada técnica em dupla, 1 minuto de execução da levantada técnica simples e a gente fecha assim o nosso aquecimento. Já voltamos para a parte principal da aula. Vamos lá então para a parte principal da aula. A gente começa a parte principal falando um pouco desse conceito de pegada que a gente vai reforçar com os nossos alunos, mas já vimos agora no aquecimento. Uma pegada muito boa para controlar o adversário, para gerar raspagens e depois para controlar ele por cima e executar passagem de guarda também. Portanto, uma pegada que tanto o guardeiro quanto o passador podem buscar fazer na luta e é muito comum hoje em dia. Se você nunca parou para prestar atenção nesse tipo de pegada, começa a reparar agora nas lutas, muito comum os atletas ambos estarem fazendo as mesmas pegadas. Inclusive, a gente gravou um vídeo de análise de luta aqui na BJJ Protec, ele está no nosso canal e também foi para a plataforma, né, Rodrigo? O análise. Ainda não foi, mas a gente vai colocar. Mas vai para a nossa plataforma também de análise de luta e o primeiro que a gente fez foi da final do Mundial Peso Médio, Tainan Dalprá contra o Jansen Gomes, e eles trabalharam bastante tempo da luta esse tipo de pegada. Então é uma pegada muito tradicional no jiu-jitsu, mas muito usada hoje em dia pelo formato que estão trabalhando as passagens e as raspagens. A gente vem falando bastante disso aqui para vocês, né? Por isso que é legal ter a nossa metodologia atualizada, sempre aulas novas, a gente vem falando sempre que é mais tendência, o que está sendo mais aplicado hoje em dia. Então vamos lá, essa posição de pegada boa para fazer guarda, para trocar de guarda, para raspar, para controlar a luta por cima e para iniciar passagem de guarda também. Por isso a gente vai ver esse combo completo com ela. Primeira parte da aula, nós vamos aprender um pouco da transição dela e explorar um pouco dessa movimentação, tá? Então, o que acontece? Toda vez que eu trabalho de guarda-aranha com o meu adversário, né, se ele está exercendo pressão em mim, é uma guarda relativamente tranquila de eu manter, né, e gerar ataques. Agora, se o meu adversário começa a trabalhar mais distante de mim, pode voltar um pouquinho, ou mais alto, mais posturado, já é mais difícil de eu manter. Então a gente viu como solução para isso, trabalhar com pegada de manga de um lado, gola de outro, uma solução, ou outra solução, trabalhar laço de um lado e aranha do outro. Ambas soluções mantêm a postura do meu adversário mais baixo, mas ambas ainda deixam ele muito solto. Movimenta lá, Rodrigo. Ele consegue ainda movimentar bastante, que eu não tenho pegada de controle de mobilidade. Quando eu consigo trazer o meu adversário para cima e controlar uma calça dele, agora eu tenho um controle de mobilidade e eu tenho um controle de pressão dele em cima de mim. Eu consigo controlar melhor a movimentação dele, né? E além do que, com essa pegada aqui, eu consigo intercalar outros tipos de guarda de controle de perna. Por exemplo, trabalhar de guarda de la riva, aqui posso também, trazendo meu adversário para cima, variar para a guarda X, posso daqui variar também para a guarda one leg, né? E o outro lado lá, que o tema inicial é aranha, mas eu também posso trabalhar com guarda-laço. Então eu posso trabalhar com guardas mistas e ter bastante variação de guarda. E um ponto bem legal disso é que eu consigo fazer a transição sempre mantendo uma ou duas pernas de controle, né? Se eu trabalho com o meu adversário solto, se eu tento fazer a transição sem perna de controle, é mais fácil para ele iniciar a passagem. Então aqui, por exemplo, ó, estou com duas pernas de controle, uma controlando o quadril do meu adversário e outra na laço. Movimento aí, Rodrigo. Aqui é bem difícil de ele gerar qualquer tipo de raspagem em mim. Quando eu quero fazer uma transição, ó, eu mantenho uma de controle. Oi? Passagem. Classe raspagem. Transição. Quando eu quero fazer uma transição, eu posso manter uma perna de controle aqui no meu adversário e vir trabalhar com uma
com uma guarda de la riva, por exemplo, outra perna de controle. Então eu consigo alternar bem os tipos de guarda aqui. Desse lado, né, vira um pouquinho assim, Rodrigo, por favor. Desse lado aqui, então, com a perna de laço, que eu estou de laço, eu trabalho normalmente guarda-laço e guarda-aranha, dependendo da movimentação do meu adversário. E o outro lado eu trabalho basicamente de la riva, one leg ou guarda-X, trabalhando com o meu adversário aqui. Então essa posição, esse tipo de pegada, onde eu trabalho manga de um lado e calça do outro, eu consigo transitar entre essas guardas de uma maneira relativamente segura e eu consigo gerar bastante ataques também. Então agora nossos alunos, dentro desse formato que a gente está trabalhando na guarda-aranha, eles vão explorar essa movimentação e ver os tipos de raspagem que a gente pode fazer ou ataques de finalização, e eu vou dar algumas demonstrações pra gente agora, tá? Então vamos lá, Rodrigo, por favor. Então vamos lá. Partindo daqui, trouxe meu adversário para cima, fiz a pegada de calça, né? Trabalhando com ele aqui, aranha de um lado, de la riva de outro. Posso pisar lá dentro, ó, usar a guarda-aranha para eu trazer ele mais para cima, entrar de guarda-X. De guarda-X a gente já viu a raspagem ali. Posso descer aqui e colocar ele sentado lá para trás também, ó. E sem desfazer nada, ó, o tema da aula de hoje. Subo controlando ambas as pegadas para eu iniciar a passagem aqui, certo? Dessa movimentação aqui também, trabalhando com esse formato, é interessante para gerar outros tipos de raspagem também. Por exemplo, trabalhando de laço, fui lá, desequilibrei o meu adversário. É comum ele colocar a mão no chão lá para não cair. Da onde eu já posso rodar e entrar com posição de omoplata, por exemplo, atacando o meu adversário daqui. Se tem omoplata, tem triângulo e armlock perto também. Outro tipo de movimentação legal para trabalhar com esse formato de pegada, trazendo o adversário para cima, controlei a calça, né? Sempre mantendo perna de controle. Quando trabalha de laço, trabalhar com ganchos lá dentro também. Daqui, só cuida com as costas ali, tá, Rodrigo? Eu vou jogando meu adversário, pode fazer o rolamento suave lá atrás. Fui jogando ele. Mantenho as pegadas, posso desfazer, ó, para eu ter o controle. Então, essa pegada, ela é muito boa para trabalhar as transições de guarda, para manter duas pernas de controle, o que me permite segurar o meu adversário com mais segurança por mais tempo, e também para gerar ataques de raspagem e de finalização, como a gente viu um pouco aqui. Dá de atacar triângulo, omoplata, armlock, e muita posição de raspagem também. Só para explicar aqui a raspagem, eu pedi para o Rodrigo descer e fazer o rolamento, né? Vocês estão acompanhando, ele está recuperando de uma cirurgia que fez nas costas, então para ficar o movimento mais suave, tá? Certo, pessoal? Então a primeira parte da aula, a gente segue com a metodologia de o nosso aluno pensar o jiu-jitsu e desenvolver posições, e a segunda parte a gente vai trazer a técnica para ele praticar. Só queria chamar a atenção um pouquinho para esse trabalho de criatividade, como a gente já falou lá na nossa primeira aula dessa de guarda-aranha, né? Por que algumas aulas a gente faz depois no final um tipo de específico, outros blocos a gente trabalha criatividade, outros blocos a gente vai trabalhar mais em cima de exercícios de repetição e drill, porque isso a gente vai compondo o entendimento do nosso aluno. Então a gente usou a aranha para trabalhar essa parte de criatividade nele, então ele aprende a experimentar e praticar variações de guarda, ou de raspagem, ou de finalização. Depois essa mentalidade ele leva para trabalhar também de guarda-laço, de meia guarda, com outras situações, né? Quando a gente traz um trabalho de drill em cima de uma sequência de queda, passagem, e montada e finalização, por exemplo, o aluno começa a entender a parte de conexão, e aí depois essa parte de conexão ele leva para outras situações também, de guarda, de outros tipos de queda, né? Então a gente faz em blocos diferentes, experimenta ferramentas didáticas diferentes para compor o entendimento do nosso aluno. Certo, pessoal? Então a segunda metade da aula a gente vai agora passar a posição, uma posição clássica do jiu-jitsu, raspagem tripé,
porque ela é a principal raspagem dentro dessa movimentação que a gente consegue manter calça e manga, tá? Então, trabalhando, posso iniciar aqui da guarda-aranha, trouxe meu adversário para cima, fiz o controle de calça dele aqui. Se o Rodrigo começa a pesar em cima de mim, eu consigo manter bem a guarda-aranha daqui e já trabalhar de X. Se ele começa a se afastar de mim, querer sair, já é legal já botar pelo menos uma de la riva para eu controlar ele aqui e manter a distância, certo? Feito isso, que eu vou fazer? O lado que eu tô com pegada de calça, eu venho pisar no quadril do meu adversário, o que faz com que se torne também uma perna de controle, né? Se eu estiver pisando frouxo aqui, é mais fácil para ele tirar a minha perna e iniciar a passagem. Agora eu pisando forte aqui, eu começo a gerar um desequilíbrio nele e eu começo a controlar melhor ele, tiro a mobilidade dele, principalmente mantendo essa perna estendida. Uma vez feito isso, botei ele com uma base, essa base aqui ele não pode mais movimentar para trás, porque eu estou controlando, então todo o equilíbrio dele é na outra perna. Quando eu empurro ele para trás, qual perna que ele vai recuperar o equilíbrio? A perna direita, ó, que ele deu o passo para trás. Então, para ele não recuperar o equilíbrio, eu vou lá calçar a perna dele, ó. Tiro da aranha, calço lá atrás, ao mesmo tempo que eu empurro ele para o chão e deixo ele inclinado para o lado de cá, que é onde eu controlo a perna de levantada técnica. Aqui, a tendência, como ele está com essa mão livre, essa perna livre, ele tentar girar para lá, faz um pêndulo para lá, Rodrigo, com essa perna, faz um pêndulo para cair para o lado de lá. Joga essa perna para baixo e roda para lá. Isso, ele vai querer fazer isso, ó, para recolher a perna de baixo, né? Então eu mantenho esse gancho aqui para ele não fazer esse movimento. Faz lá, tenta virar para lá, para controlar, para não deixar ele virar para aquele lado. Mantenho a pegada e começo a recolher a minha perna. E aqui o detalhe que a gente vem trabalhando bastante, esse controle aqui. Se eu solto a perna do Rodrigo, olha o que vai acontecer. Ele vai apoiar a mão no chão e vai recolher a perna também. Por isso, a importância de eu manter essa perna dele aqui. Eu vou subir, ele vai tentar subir também, ó. Pode tentar subir, Rodrigo. Ó como eu mantenho o controle dele aqui. E aí eu já subo da onde a gente vai trabalhar depois essa mesma pegada para iniciar o trabalho de passagem, tá? Então, mais uma vez, fazendo de frente aqui, de costas, trabalhando de guarda-aranha, trago meu adversário para cima, controlo a pegada. Toda vez que eu faço isso, ele sabendo do risco da guarda X e do meu controle sobre o quadril dele, a tendência é ele recuar. Quando ele começa a recuar, posso vir direto, pisar no quadril dele ou botar uma de la riva para fazer um controle inicial. Feito isso, vou pisar no quadril, começo a estender ele, gerando desequilíbrio, e depois venho calçar aqui, ó. Vira um pouquinho assim, Rodrigo, por favor. Esse calço aqui, pessoal, é bem interessante, ó. Ele deve ser próximo do calcanhar do meu oponente. Eu não deixo largado no chão, que é mais fácil para o Rodrigo pular por cima dele, né? Eu tenho que ter um bom contato, controle com ele aqui. Só que se eu boto muito perto da articulação do joelho, quando eu empurro ele, ele ainda consegue mover o pé para trás, ó. Então eu tenho que calçar realmente o pé dele. E na hora que eu jogo ele para o chão, eu jogo com muita pressão no meu pé aqui no quadril dele, para ele rotacionar para esse lado, né? Então eu joguei desequilibrando, ó, para ele cair. E como a gente viu, a tendência é o Rodrigo trocar de lado para começar a recolher a perna ali, vem subindo, Rodrigo. Recolher a perna e voltar para cima, ó. Certo? Volta lá para ficar em pé lá mesmo. Em pé, né? Tá tranquilo a raspagem cair assim? Então, empurrei lá, joguei, ó. Mantenho ele nessa posição. Procuro controlar aqui para não deixar ele trocar de lado. E aí venho recolhendo rápido a minha perna de baixo e já subo controlando ele aqui em cima. Depois a gente vai ver a importância dessa postura aqui para controlar a posição, mas a ideia é subir mantendo as pegadas aqui. Uma vez mais de frente aqui, pessoal, agora. Trouxe o oponente para cima,
fiz a pegada de calça. Normalmente ele começa a se afastar. Posso ir pela dela riva ou direto vir pisar no quadril dele aqui, exercendo pressão. Venho calçar perto do calcanhar dele, coloco sentado e mantenho as pegadas já recolhendo a minha perna, fazendo a levantada técnica e controlando o meu oponente. Tem outra variável de raspagem em tripé também, mas essa é a mais clássica e mais interessante para esse posicionamento que nós estamos trabalhando com esse tipo de pegada. E a importância de subir com essa pegada, porque depois nós vamos começar o trabalho de passagem dela, de controle e de passagem dela para a gente entender bem essa pegada por baixo, fazendo guarda e por cima, controlando e iniciando a passagem. Feito essa movimentação, a primeira situação da parte principal, estudo da posição, 8 minutos revezando, ambos fazendo. E agora nessa raspagem tripé também 8 minutos revezando, porque eu raspei meu adversário, já que ele está no chão, já troca a pegada, ele executa em mim e a gente vai alternando a movimentação, então revezando também. Feito isso, 2 lutas de 5 minutos, e aí conforme seu tempo, espaço, né, disponibilidade de lutas que consegue fazer, claro, quanto mais lutas melhor para ganhando mais experiência. E aí a gente já volta para a parte final da aula. Vamos lá então, pessoal, para a parte final da nossa aula, iniciando com os abdominais, começando com o abdominal tradicional, então manter perna de base aqui próximo ao quadril, as mãos na lapela, subindo curtinho aqui, sempre de meia altura para cima, né? Não deitar de vez. 50 repetições. Depois, alternando mãos em direção ao calcanhar oposto, né? Então, de base aqui, o meu quadril fica isolado no tatame, ou movimento só a parte superior do meu tronco, indo com a mão lá na direção do calcanhar oposto, né? Trabalhando aqui, sempre com os ombros suspensos. Próxima movimentação, alternando cotovelos e joelhos, né? Então, toda vez que eu subo meu cotovelo direito, eu trago o meu joelho esquerdo e vice-versa. Alternando as movimentações aqui. Depois, alternando pernas na frente, né? Utilizar a mão embaixo do quadril para amenizar a pressão sobre a lombar, contraindo bem o abdômen, né? Forçando bem o abdômen e alternando pernas na frente, 50 repetições também. Certo, pessoal? Fechamos assim a parte de abdominal. Depois a gente vai trabalhar a lombar, elevação de tronco e pernas ao mesmo tempo. Então pode posicionar o nó da faixa para o lado ou para as costas, deitado de barriga no chão. Vamos subindo o tronco e pernas ao mesmo tempo, aqui fortalecendo a parte posterior, né? Fortalecendo as costas. Feito isso, vamos para o alongamento, pessoal. A gente vai fazer o alongamento hoje, começar ele dinâmico com o movimento, relaxando as costas. Então joga as pernas lá atrás, voltou massageando. Agora jogou os pés lá atrás, tentando encostar a ponta dos pés no chão. Voltou, massageando as costas. Aí. Deitados agora, a gente vai abraçar os 2 joelhos, forçando bem, trazendo ele na direção do peito. Segura 10 a 20 segundos. Aí relaxa. Depois, uma mão pegando cada joelho. O que a gente vai fazer? Vou trazer os meus joelhos na direção dos meus ombros, mas o meu quadril eu forço ele na direção do chão. Então eu puxo o meu joelho para cima com as minhas mãos, mas eu forço o meu quadril para o chão, tá? Aí, relaxou. Também segurando 10 a 20 segundos. Cruza a perna esquerda sobre a direita,
passa a mão esquerda entre as duas pernas e a direita por fora, abraçando a canela, trazendo as duas pernas na direção da cabeça. 10 a 20 segundos, sempre desfaz com calma, trocou ao lado. Aí, rolamento completo para trás, alongou lá na frente, olhando para cima. Agora, pé vivo, jogando o quadril alto, descendo a cabeça aqui, ó, forçando para o chão, descendo entre os braços e lá atrás forçando os calcanhares na direção do tatame. Joelhos no chão, descendo o quadril entre os pés. Aqui tenta descer o máximo possível o quadril, pessoal. Tentar chegar a encostar no tatame lá atrás. Aí, pessoal. Feito isso, de pé, relaxando a cabeça para os dois lados. Ombros para trás, para frente. Fechou, pessoal. Arrumando o kimono agora, posição final. Sugestão de fechamento da aula. Metade da raspagem é derrubar o meu adversário. A outra metade é eu subir, deixando ele embaixo. Eu falo bastante isso durante a aula, porque é comum a gente ver o aluno treinando muito a hora de jogar o adversário, de derrubar. Mas a gente sabe, eu falo bastante disso aqui, em alto rendimento é cada vez mais difícil eu jogar o meu adversário numa raspagem perfeita. Aquele tipo de raspagem dominante, que ele cai com as costas no chão, eu já caio por cima, às vezes montado, às vezes já muito bem posicionado. Então é cada vez mais difícil acontecer esse tipo de raspagem. Na maioria das vezes o que vai acontecer? Eu consegui uma projeção razoável, um desequilíbrio e um espaço para eu subir, depois de eu subir, botar o meu adversário para baixo e manter ele embaixo, né? Então é importante a gente pensar sempre na raspagem de uma maneira completa, não é só eu derrubar o meu adversário, eu preciso arrumar uma boa maneira de eu subir e dentro da maneira que eu subo, manter ele embaixo. E o que a gente está vendo hoje, essa pegada cruzada, manga e calça, ela é muito boa porque ela mata a levantada técnica do meu adversário. Os dois lados que ele vai tentar alternar para fazer, a mão de apoio está comprometida, o outro, a perna que ele recolhe está presa. Então eu consigo eliminar a levantada técnica do meu adversário de ambos os lados, o que facilita para eu controlar ele embaixo. E aí eu preciso aprender a subir sem desfazer essas pegadas, para que daí eu consiga executar uma raspagem completa, derrubando o meu adversário, subindo e mantendo ele por baixo, como tem que ser uma raspagem completa. Certo, pessoal? Fechamos assim mais uma aula. Na nossa próxima aula a gente vai dar continuidade a esse estudo, de que maneira a gente usa essas mesmas pegadas para controlar o adversário quando a gente está por cima e iniciar o trabalho de passagem de guarda. Estude Jiu-Jitsu, estude com a BJJ Protec. Os